Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Esta semana nós vamos estudar sobre o Natal. Se tem uma coisa que a gente vai ficar ninja na igreja, é sobre o Natal e sobre a Páscoa, a expiação de Jesus Cristo. Porque independente do livro que a gente estuda cada ano, quando chega ali a época do Natal, a gente vai estudar sobre o nascimento de Jesus Cristo. E quando chega em abril ali a época da Páscoa, também a gente estuda sobre a expiação de Jesus Cristo. Seja qual for o livro, né? Se for Doutrina e Convênio, hoje nós estamos estudando essa semana, ou finalizando, né? O livro de Apocalipse, nós estamos no Novo Testamento. Ano que vem é o livro de Mórmon e assim por diante. Mas sempre quando chega Natal e chega ali a Páscoa, a gente estuda especificamente sobre a Páscoa e especificamente também sobre o Natal, tá bom? O Natal, ele não tem uma data comemorativa dentro das escrituras, né? Não é mencionado que deve se comemorar o nascimento ali de Jesus Cristo, no sentido como nós temos hoje, uma data e comemoramos nessa data. Embora saibamos que não é exatamente o dia 25 de dezembro que Jesus Cristo nasceu. Mas sim, o anunciamento, né, do nascimento de Jesus Cristo faz, né, com que nós criamos essa perspectiva e então nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, que é o nascimento mais especial. Ninguém mais especial vai nascer nessa terra do que Jesus Cristo. O nascimento dele mudou a minha vida, a sua, de todo mundo. E essa semana tem bastante coisas para falar sobre o nascimento de Jesus Cristo. Hoje nós vamos começar aqui nas algumas profecias sobre o nascimento de Jesus Cristo e alguns entendimentos das Escrituras. Se você quer que eu compartilhe uma escritura especial sobre o nascimento de Jesus Cristo, ou você tem uma pergunta sobre tal escritura, manda para mim no meu WhatsApp. Eu sempre deixo o WhatsApp aí no final da descrição do vídeo, para que eu possa trazer essa escritura e compartilhar aqui o significado dela mais amplo, tá bom? Ou se você compartilhar e já quiser compartilhar comigo também o seu conhecimento, né, dessa escritura, eu posso estar compartilhando aqui também no canal, tá bom? É uma das ideias aí para interagir com vocês. Mas essa semana inteira nós então vamos estudar sobre o nascimento de Jesus Cristo. Vou começar aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Versículo 14 e 15, tá bom? Aqui fala sobre a queda, né, de Adão e Eva, e com o efeito da queda de Adão e Eva, Jesus Cristo tem que vir nascer ao mundo para pagar pelos nossos pecados. Então, em Gênesis 3, capítulo 13 e 14, a gente vê a primeira vez mencionando Jesus Cristo ali para nos salvar também ali. Lembrando, né, que já em Apocalipse fala que ele é o Cordeiro desde a fundação do mundo. Ele é o nosso Salvador. Antes desse mundo ser criado, Jesus Cristo já era o nosso Salvador, tá bom? Já não é algo que aconteceu na queda, né? Agora Adão e Eva comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, agora tem que ter um improviso aqui, Jesus Cristo tem que vir para nos libertar do pecado. Não, é algo que já iria acontecer, tá bom? Já era previsto antes. Então, Cristo, ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, tá bom? Então, isso mostra que o nascimento dele, o sacrifício dele, já deveriam ser antes de nascer. Antes de nós nascermos aqui, já estava programado que não teve um plano B, né? Ah, se eles comerem do fruto, aí tem um plano B aqui, a gente envia Jesus Cristo. Não. O único meio é Jesus Cristo, tá bom? O Pai Celestial e Jesus Cristo já sabiam que Adão e Eva comeriam do fruto, para que nós pudéssemos existir e assim dar início ao plano do Pai Celestial aqui, tá bom? Então vamos lá. Quando Adão e Eva, eles comem, né, do fruto, né, do conhecimento do bem e do mal, há uma consequência, há uma mudança no corpo deles, eles vão ser expulsos do Jardim do Éden, vão ter que aprender por suas próprias experiências agora e escolher entre o bem e o mal. Agora que eles comeram do fruto, o fruto inclusive tem esse nome, né? Fruto do conhecimento do bem e do mal. Então eles podiam discernir o que era bem e o que era mal e escolher de acordo com o que eles quisessem para voltar à presença de Deus, escolhendo o caminho certo. Então vamos lá. Aqui em Gênesis 3, versículo 14, o Senhor, depois que Adão e Eva comem do fruto ali, ele chama Adão, fala Adão, ele chama a Eva, fala a Eva,
Mas a serpente ali, simbolizando o inimigo, o diabo, também recebe ali algumas instruções, uma maldição, aliás, tá bom? Vamos acompanhar aqui. E aqui fala sobre Jesus Cristo também. Gênesis capítulo 3, versículo 14. E o Senhor Deus disse à serpente: portanto fizeste isso, né? Aqui, quando diz, portanto fizeste isso, é que o inimigo ele se intrometeu no plano. Adão e Eva, algum momento, eles iriam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, tá bom? Até porque era necessário eles comer desse fruto para que nós viéssemos a existir. E um dos mandamentos que Deus tinha dado a Adão e Eva é crescer e multiplicar e encher a terra. Se eles não comessem do fruto, eles não poderiam, eles não estavam na condição de ter filho. Em algum momento eles iriam comer, mas aqui, né, o diabo foi lá e se intrometeu. Então, quando diz aqui, ó, portanto fizeste isso, ele se intrometeu no plano ali, concedendo ali, oferecendo fruto, né, para Adão e Eva ali, tá bom? Então, aqui quando diz, o Senhor Deus disse à serpente, a serpente aqui está se referindo ao inimigo, né, ao diabo, tá bom? O símbolo da serpente, tá bom? Ele era o animal mais astuto, né? A tradução que nós temos é mais astuto do campo. Ou traduzir como mais inteligente. O símbolo da serpente também é um símbolo de Jesus Cristo, tá bom? Por exemplo, quando Moisés, né, os povos são picados ali pela serpente de metal, lá em Números capítulo 21, Deus manda levantar uma serpente de metal no deserto. E essa serpente de metal simbolizava Jesus Cristo, assim como Cristo seria levantado na cruz. O simbolismo, né, da serpente de metal que Moisés levantou era que todos aqueles que fossem picados pela serpente olhassem para a serpente de metal e eram curados. Assim também, se nós olhamos para Jesus Cristo, temos fé nele, nós também somos curados, tá bom? De nossos pecados. Então tem todo esse simbolismo aí. E por que o diabo ele utiliza, né, esse simbolismo da serpente, né? Então quando nós lemos em Gênesis que a serpente fez isso, né, fez aquilo, é simbolicamente, tá bom? Ele se fez passar ali, o diabo sempre ele quer imitar Jesus Cristo, né? Eu já compartilhei isso na mensagem ontem. E aqui ele utiliza desse símbolo, né, de a serpente aqui. A serpente também, ela é da tribo de Dan, né? Tem um simbolismo lá da tribo de Dan. Cada tribo tem um símbolo, né? Por exemplo, Jesus também ele é o leão da tribo de Judá. Judá, ele tem o símbolo do leão, tá bom? Efraim tem o símbolo do touro, né? Do boi, e assim por diante, tá bom? Então, a serpente também é usada na tribo de Dan. Inclusive, a serpente, olha o simbolismo que interessante. Ela é usada como símbolo da medicina. A serpente, apesar da picada dela matar, também o veneno dela pode curar, tá bom? Então tem vários simbolismos aqui que representa isso. Então por conta disso, né, que ele ter se intrometido, né, que diz assim, por quanto fizeste isso, maldito será sobre todo o gado. Tá dando uma maldição aqui a Lúcifer, né? Dizendo, mais do que todos os animais do campo. E sobre o teu ventre andarás e comerás pós todos os dias da tua vida. Então o castigo dele aqui, sobre seu ventre andará e comerás pó sobre todo o dia da sua vida. Aqui significa, né, que ele não teria um corpo físico, tá bom? Que ele não teria um corpo físico, que ele seria humilhado também, tá bom? Vamos continuar aqui, o versículo 15, né? E que vai falar de Jesus aqui, ó. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e entre a tua semente e a sua semente. E ela te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Bom, então aqui falando, né, que vai existir então uma inimizade entre a semente da mulher, né, e a semente de Lúcifer. Aqui, falando sobre Jesus Cristo, nós se tornamos a semente de Cristo, tá bom? Quando nós somos batizados, nós tomamos filhos e filhas de Deus. Então há uma inimizade entre os filhos de Cristo e os filhos do inimigo, tá bom?
tem esse sentido aqui. Aqui também fala, né, que Cristo ele teria poder de ferir-te a cabeça. No grego, né, no grego não, no hebraico, né, nós estamos no Velho Testamento aqui. No hebraico, essa palavra ferir-te a cabeça significa esmagar. O termo é muito forte, tá bom? Esmagar a cabeça. E aí fala para Luffy, e tu ferirás o calcanhar, tá bom? Agora pensa bem, esmagar a cabeça traz morte, então significa que Cristo destruiria o inimigo, tá bom? E o inimigo, por sua vez, teria o poder de ferir-te o calcanhar. Eu acredito que ele fere o calcanhar quando ele faz com que as pessoas se afastem de Deus. Por meio das suas tentações e astúcia, ele faz com que as pessoas se afastem de Deus. Então, isso seria ferir o calcanhar. O calcanhar, né, aqui já tem um simbolismo. Porque ser esmagado o calcanhar tem uma cura. Você tem um machucado lá no calcanhar, vai curar. Mas esmagar a cabeça é morte, tá bom? Então, mostrando aqui que Cristo destruiria o destruidor, tá bom? O plano dele. E assim por diante aqui. Então, a primeira parte que nós temos aqui sobre o nascimento de Cristo é justamente esse, que por conta da queda de Adão e Eva, Cristo viria e esmagaria a cabeça da serpente aqui, simbolizando o inimigo aqui, tá bom? Então tem todo esse simbolismo aqui. Vamos para mais uma escritura aqui, para nós finalizarmos aqui essa parte. Tem várias escrituras aqui que eu marquei no livro de Mórmon, eu acho que vai dar mais tempo de eu compartilhar às 5h20 da manhã, tá bom? Vamos lá. Isaías, mais uma profecia do nascimento de Jesus Cristo. Isaías capítulo 9, versículo 6. Aqui Isaías, ele está falando, né, sobre o nascimento de Ezequias, tá bom? Que iria livrar o povo do cativeiro ali. Eles estavam em grande cativeiro em Israel, tá bom? Mas essa profecia também se referia a Jesus Cristo. Eu acredito que nós lemos essa escritura e já lembramos logo de Jesus Cristo. E a referência de Isaías é essa mesmo, sobre Jesus Cristo. Aliás, as qualidades que ele fala aqui só se encaixam em Jesus Cristo, tá bom? Então vamos lá. Diz assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos lá, rapidinho aqui. Ele fala, porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. O principado está sobre os seus ombros significa um manto, né? Um manto de autoridade como de um rei para governar, tá bom? Então, ou seja, o governo está sobre Cristo, tá bom? E continua aqui. E o seu nome será chamado... Aqui ele fala maravilhoso conselheiro. Cada nome aqui, título, né, são 4. Só que todos os 4 títulos ele coloca em conjunto. Então a gente não deve pegar o maravilhoso e separar aqui do justo, né? Quer ver aqui? Isso, não, é maravilhoso conselheiro. Então tem que usar o mesmo em conjunto, porque os outros vai falar Deus forte, então é Deus e forte, né? Um conjunto. O outro, Pai da eternidade, Pai da eternidade. E o último, Príncipe da paz. Então também o primeiro é um conjunto, tá bom? Então vamos lá, o primeiro aqui que ele falou é maravilhoso conselheiro. Essa palavra maravilhoso conselheiro, aqui no hebraico, também significa mensageiro, aquele que traz o conselho, que traz a mensagem. E Cristo, na verdade, ele é mais do que um mensageiro, ele é a própria mensagem da salvação para nós. A outra parte que diz aqui, o outro título, nome, né? Deus forte, né? Significando aqui como Deus dos exércitos, um guerreiro, tá bom? Então ele é o Deus forte que nos protege. E o outro, Pai da eternidade. De que maneira Jesus Cristo ele é o nosso Pai? Pai da eternidade porque ele criou todas as coisas aqui na Terra. E também, quando nós se batizamos, nós tornamos filhos e filhas de Jesus Cristo. Então, ele torna-se o nosso Pai também. E ele aqui é esse título, né? Pai da eternidade. E Príncipe da Paz, né? Falando sobre o seu governo, né? O Príncipe da Paz, que vai trazer um governo justo e todas as coisas excelente aí para nós. Então deu tempo de eu trazer aqui pelo menos essas 2 profecias sobre o nascimento de Jesus Cristo. Espero ter esclarecido um pouquinho as coisas aqui. E essa semana nós vamos estudar sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus Cristo, sobre
um pouco as coisas que compõem em volta ali do nascimento de Cristo, né? A pronunciação do anjo, né, Gabriel, e assim por diante. Então podemos aprender algumas coisas sobre o Natal, alguns detalhes, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.